É bom estarmos na casa do Senhor, louvando, agradecendo o nome do nosso Deus. É uma alegria, né? É um culto para mim, para a Renata, para a nossa família. Realmente tem sido um culto diferente. Quando vemos aí os nossos pequenos, principalmente aí o Eduardo, tocando, né, já com um grupo de louvor, e é uma alegria para nós. Principalmente para mim, né, que toco o mesmo instrumento, e é bom quando o filho se apaixona pelo mesmo instrumento, né, que o pai toca. Então é uma alegria para nós, e nós ficamos felizes com isso, e pedimos ao Senhor, né, que fortaleça o Eduardo, o Davi e o Miguel, esse desejo de adorar ao Senhor através da música, através de instrumentos, que eles possam achar os seus instrumentos enquanto ainda jovens. Alegria para todos nós. Então, queridos, a nossa igreja esse mês tem trabalhado o tema comunhão. Nós temos pregado, temos falado acerca deste tema e as muitas variações que podemos aprender e aplicações que podemos ter através do tema comunhão, que é o tema da nossa igreja, do aniversário, do acampamento. É o tema em que nós estamos trabalhando esse mês. No entanto, nesta noite, eu quero dizer que a sua comunhão com Deus, ela pode estar em perigo. A sua comunhão com Deus está correndo sério risco de ter graves feridas. Quero dizer esta noite que a comunhão que você, obviamente, tem com o Senhor está em sério risco. E vamos entender por quê, o quão importante é a comunhão de Deus para conosco e da gente para com Deus. E que nós vamos então entender que as muitas faces das falsas doutrinas que têm batalhado e contribuído para que muitos de nós, em algum momento, deixem com que a comunhão com Deus, estar com Deus, se relacionar com Deus, seja abalada, tenha feridas, e em alguns casos, alguns irmãos têm muitas dificuldades para voltar a ter essa comunhão que nós aqui estamos tendo. A nossa comunhão com o Senhor está em constante perigo, porque ela diz respeito ao Senhor, diz respeito à nossa intimidade com Deus, diz respeito àquilo que precisamos e temos com Deus, que é uma relação de amor, de amizade, de carinho. E o mundo e as falsas doutrinas, os falsos mestres querem destruir isso em nossas vidas. Dito isso, eu queria nesta noite, através da carta de Paulo aos nossos irmãos colossenses, algumas verdades e alguns pontos que são importantes para nós, que se nós então observarmos, faremos então uma boa manutenção da comunhão com Deus, da nossa comunhão com o Senhor. E por outro lado também entender que nós precisamos estar nos protegendo de muitas coisas para não sermos de fato atingidos e que isso gere prejuízo para nós e o nosso relacionamento com o nosso Deus. Peço que você abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do 8 ao 15. Livro de Colossenses, capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 15. Diz assim, a palavra do nosso Deus: tendo cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele,
que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos do pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. E assim, meu Senhor, nos ajuda nessa noite, continua falando, Senhor, no coração da sua igreja. Me ajuda, Senhor, com humildade diante do Senhor. Eu te peço que o Senhor possa falar através de nós e que o Senhor possa então ministrar ao coração da tua igreja. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém, meu Senhor. Entendo, queridos, que nós somos bombardeados todos os dias, em todos os momentos, e esses bombardeios, eles só servem para uma coisa: nos tirar da presença de Deus, nos tirar do caminho do Senhor, nos fazer esquecer das bênçãos, nos fazer esquecer dos propósitos de Deus em nossas vidas, em alguns momentos nos fazer pensar que não somos, a ideia não é que sejam merecedores, mas nós somos carentes da graça de Deus. Então Deus vem sobre nós e diz: olha, eu estou contigo, eu quero estar contigo. E às vezes nós, em alguns momentos, esquecemos isso, nos deixamos levar pelas inquietudes da vida, pelas aflições da vida, pelas questões da vida, e esquecemos muitas vezes do grande amor de Deus, do grande amor do Senhor para conosco. Eu então tenho essa frase, essa palavra que me ajuda nos meus momentos, em que eu trago a minha memória, eu trago a minha mente, de fato aquilo que me dá esperança, e o que me dá esperança é Cristo, meu Senhor e meu Salvador, diante de todas as coisas. Mas eu quero trazer a ideia de que a nossa comunhão ela está em risco, a nossa intimidade com Deus, a nossa unidade, a nossa união está em risco, não necessariamente por conta dos nossos pecados também, dos nossos erros também, mas também por algumas doutrinas, por alguns ensinamentos, por algumas pessoas que dizem ser porta-vozes do Senhor e não o são, algumas pessoas que dizem ser profetas do Senhor e não o são, pessoas que dizem coisas do seu próprio entendimento e cada vez menos de Deus. E abarcado a isso, então, trazem doutrinas diferentes, ensinamentos que não são de Deus, e isso traz algumas dificuldades para muitas pessoas. Paulo falando aos Colossenses, não sei como está na sua Bíblia, mas na minha, tem aqui um título, entre o versículo 3 e o versículo 4 do capítulo 2, que fala sobre a advertência acerca das falsas doutrinas. É um título que foi colocado aqui, que nos ajuda a entender um pouco a dinâmica do que vai acontecer aqui à frente. Esse título não está aqui, essa frase não está aqui à toa. Os nossos irmãos colossenses, filipenses, os nossos irmãos de Roma, os nossos irmãos de Coríntios, esses irmãos eles foram inundados por falsas doutrinas. Esses nossos irmãos foram inundados por palavras, por ensinamentos, muitos que não tinham nada a ver com o Senhor. Na época desses nossos queridos, eu fico imaginando que havia muitos Cristos, muitos Jesus Cristos, pessoas que se diziam ser ungidos, pessoas que diziam ser discípulos, apóstolos, ungidos, e na verdade não eram, e esses então causavam muito prejuízo à fé das pessoas. E uma dessas questões que trazia grande prejuízo
para os nossos irmãos, que não é muito diferente do que vivemos hoje, tem a ver com o gnosticismo, tem a ver com aqueles que são gnósticos, tem a ver com aqueles que de alguma forma olham para a palavra de Deus e entendem ela de forma diferente, olham para os ensinamentos de Paulo, os ensinamentos daqueles que fundaram, ou melhor, daqueles que levaram a palavra e que formataram a mente e o coração dos nossos irmãos de Coríntios, de Roma, os Filipenses, os Colossenses, mas que, junto com isso, vieram também outros ensinos, e um dos principais ensinos desta época que estava presente era o gnosticismo. Meus amados, isso é algo tão perigoso, algo tão nocivo à vida da gente, e que um dos pilares do gnosticismo, ele se baseia necessariamente em separar a matéria e o pensamento, separar aquilo que é matéria e aquilo que é espiritual. Esses nossos irmãos, eles criam tanto na força do seu entendimento, na força do seu pensamento, na força da sua sapiência, que eram incapazes de conseguir enxergar aquilo que era espiritual. Uma crença que dizia que a salvação não era crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas a salvação via através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. Pessoas que falavam muito sobre Deus, mas pessoas que não viviam nada com Deus. Conhecimento era o único meio de salvação. Um outro pilar desses nossos queridos gnósticos é que eles não atribuíam a humanidade a Jesus Cristo. Eles não atribuíam que Jesus era homem. Nós cremos que Jesus é 100% homem, amém? Amém? E eu creio também que Jesus é 100% Deus. Mas eles não, só criam simplesmente de que a humanidade de Jesus não existia, não atribuía a humanidade. Jesus, então, para eles não era uma pessoa, não era alguém como nós, de carne e osso. Eles então, a reboque, imaginavam que por ser tudo espiritual, até a própria carne é má. A carne era tão somente aquilo que era tudo de ruim, e a partir dela coisas ruins eram feitas e atribuídas ao homem. E pelo fato deles não crerem na humanidade de Jesus, pelo fato deles olharem para Jesus e não crerem que ele era homem, pelo fato deles não crerem, obviamente, que Jesus ressuscitou em carne e osso, a variação desse gnosticismo teve uma variação daqueles que são chamados de docetistas. O docetismo era exatamente a ideia de que o corpo de Cristo, o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, era algo que parecia ser material, parecia ser de verdade, parecia ser de carne e osso, mas na verdade eles entendiam que era apenas espiritual. Meus amados, essas ideias, esses pensamentos invadiram corações dos nossos irmãos. De alguma forma, essas ideias trouxeram prejuízo para a comunhão dos irmãos. Essas ideias trouxeram prejuízo para a comunhão da igreja estabelecida. Pensamentos contrários às verdades do Senhor. Eles criam que Jesus não era humano, porque a sua filosofia ensinava que o corpo sendo matéria era má, e Cristo sendo um ser celestial jamais poderia encarnar, assumindo um corpo humano. A palavra de Deus refuta isto. Se você abrir lá em 2 João, no versículo número 7, diz: porque já muitos enganadores
entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal, diz a palavra, é o enganador, é o anticristo. Esses nossos queridos também não criam que Jesus Jesus morreu na cruz. Eles criam que Jesus não morreu naquela cruz. Aquele corpo de fato não é de verdade. Aquilo ali parece ser um corpo, mas não é. Para esses gnósticos, como Cristo não encarnou e nem morreu, também não ressuscitou. Segundo esses falsos ensinos, foi apenas uma ressurreição espiritual. A palavra de Deus também vai refutar isso. 1 João, capítulo 4, versículo 3. Romanos 5, 8, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós de fato, sendo ainda pecadores. Jesus não ressuscitou, segundo eles. 1 João capítulo 4, versículo 3 vai refutar agora sim. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Meus amados irmãos, esses eram os pensamentos da época. Esta era a filosofia, e eu não estou aqui falando mal da filosofia, mas estou falando do entendimento, de uma linha de entendimento filosófico que inundou a verdade bíblica. Uma linha filosófica que fez parecer a palavra de Deus secundária. Uma linha filosófica que fez as pessoas entenderem que Jesus não é na verdade aquilo que ele diz que é. É uma linha filosófica que vai dizer que na verdade Jesus não tem todo esse poder que ele diz ter. Uma linha filosófica que vai dizer e que vai fazer com que as pessoas não creiam que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Queridos, pilares do cristianismo, pilares da fé cristã. Então o texto de Colossenses, eu quero fazer essa introdução simplesmente para dizer que este era o pensamento que existia não só em Colossenses, mas Filipenses, Roma, Coríntios. Essa era a ideia filosófica deste tempo. Me permitam fazer aqui um paralelo. Não diferente de hoje. Quantas e quantas pessoas falam de forma linda e maravilhosa sobre Deus? Quantas e quantas pessoas você conhece que falam maravilhosamente sobre a pessoa de Deus? Pessoas que falam maravilhosamente do Senhor da Escritura, de Deus dos livros, de Deus da palavra. Mas quantos destes creem que Ele é Senhor, que Ele é Salvador e que a salvação é tão somente por Ele? Porque essas pessoas, queridos, não diferente de hoje, não diferente de muito que nós conhecemos, só creem no seu entendimento, só creem no seu psique, só creem nas suas verdades, só creem naquilo que eles têm baseado nos seus conhecimentos. Não muito diferente dos dias de hoje. Alguns irmãos sabem que eu gosto muito de ouvir aquele filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Eu gosto de ouvi-lo. Tem algumas coisas bem bacanas. Mas o bacana que eu gosto desse filósofo é que em alguns momentos ele fala sobre a palavra de Deus, ele ministra, ele fala sobre aquilo de Deus, mas ele crê que Deus é Senhor e que Deus é Salvador. Então eu não estou aqui dizendo que a filosofia é má, não estou dizendo que os filósofos são gnósticos, não, nem todos.
mas esta realidade estava trazendo prejuízos para a comunhão da igreja deste tempo. A primeira pergunta que eu faço nesta noite: será que você que está aqui hoje, será que você também em algum momento tem colocado a sua percepção, os seus devaneios, os seus calafrios, os seus arrepios, ou simplesmente aquilo que você consome de livros, de literatura, isto já é suficiente, ou isto tem que ser o suficiente para que você creia que Deus é Senhor, que Deus é Salvador, ou simplesmente para o contrário? Será que nós estamos esquecendo que a palavra de Deus diz sobre Deus, fala sobre Deus, quem Ele é, o que Ele faz, e diz para a gente de onde viemos, aonde estamos e principalmente para onde iremos? Me permitam então, queridos, a partir do versículo 8, fazer alguns apontamentos que eu creio que são importantes para a vida da gente. O versículo de número 8 vai dizer assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Na defesa do Evangelho, o apóstolo Paulo, ele referiu-se aos ensinos dos homens que não observaram a doutrina de Cristo, considerando-os tradição dos homens, considerando que essas pessoas elas emanavam rudimentos do mundo. Ou seja, o texto vai dizer que nós temos que ter cuidado, tendo cuidado, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Queridos, a tradição dos homens, me permitam, em muitos momentos, não tão somente a tradição, mas o homem sendo o centro de todas as coisas. Já nasce uma outra palavrinha. Já nasce o humanismo entre nós, em que o homem passa a ser o centro de todas as coisas, o centro de todas as razões, o centro de todas as ações. Eu sou o centro do universo. Tudo gira agora em volta de mim. Eu sou agora o símbolo de razão, eu sou o símbolo de emoção, eu sou o símbolo de certeza, de convicção. O mundo gira ao redor de mim por causa do meu muito entendimento, por causa de vãs sutilezas, por causa de filosofias vãs, doutrinas erradas, falsas doutrinas, como o docetismo, o humanismo, entrando no coração dos nossos irmãos, dizendo que a tradição dos homens, a que Paulo está se referindo, o homem e o universo são apenas originários da energia que se transforma em matéria e que nós então somos obra do acaso. Meus amados irmãos, eu vou fazer uma pergunta para você. Você, então, segundo esses pensadores, você é uma obra do acaso. Você é uma obra da você, surgiu do nada assim, aí apareceu uma cena assim, do nada. Simplesmente você tem nada a ver com Deus, tem nada a ver com, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor, tem a ver com a natureza, tem a ver com o sol, com a lua, o horóscopo. E aí eles se convergeram e aí formou você, e você apareceu assim. Era uma ideia permeada no coração dessas pessoas, segundo a tradição desses homens, rudimentos do mundo, ensinamentos do mundo, e algumas versões vão dizer os espíritos do mundo. O versículo 8 traz essa ideia, a importância que precisamos olhar e observar aquilo que temos ouvido
e fazer a percepção do nosso coração daquilo que é tradição humana e aquilo que precisa ser confrontado com a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. Considerados as coisas desse mundo como rudimentos, ensinamentos do mundo, ensinamentos mundanos, ensinamentos do mundo, espíritos mundanos permeando a mente dos nossos irmãos tessalonicenses, colossenses. Dito isso, segundo os rudimentos do mundo e não segundo de Cristo, segundo ele, o versículo 9 vai dizer: porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente. Olha aí, Paulo, olha aí a palavra de Deus rebatendo a ideia de que Jesus não é homem. Já é a palavra refutando a ideia de que não há humanidade em Jesus. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Meus amados, enquanto os gnósticos criam que a divindade se apresentava através de emanações, horóscopos, lua, estrela, Paulo vai dizer que Cristo tem a preeminência sobre todos os seres visíveis, invisíveis, anjos, demônios, homens, animais. Ninguém precisa recorrer a qualquer outro ser em busca da divindade. Ora, em Cristo habita toda a plenitude do Senhor, de forma corpórea, de forma humana, de forma que eu posso ver. Refuta a palavra dos gnósticos, refuta a palavra daqueles que diziam que Jesus Cristo não era humano, era apenas um fantasma. E é neste Jesus, é neste Senhor Jesus, que habita nele toda a plenitude de Deus. Amados, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando eu olho para Jesus Cristo, eu olho para Deus. Quando eu falo com Deus, estou olhando para Jesus. E essa plenitude, queridos, completo, pleno, cheio, o estado daquilo que é feito na sua totalidade. Então, queridos, não há sombra de variação na totalidade do Espírito, totalidade da plenitude divina em Jesus Cristo. Portanto, queridos, é perigoso para a sua comunhão com Deus duvidar. É perigoso para que a sua comunhão com Deus, você não entender que é em Jesus, é nele, em Jesus, que habita tudo aquilo que você precisa neste mundo. E que você não é obra do acaso, você não é obra dos ventos, você é obra das mãos do nosso Senhor Deus. Ainda que no versículo 10 vai dizer assim: a perfeição do crente em Cristo, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, de todo principado e toda potestade. Meus amados, Cristo não só faz o encerramento de toda a plenitude de Deus em si mesmo, mas também faz com que seus seguidores vivam em plenitude ou perfeição espiritual com Ele. Muito mais, queridos, do que ler sobre, muito mais do que crer, mas viver. E muito mais que crer e viver é ser alvo deste amor, desta plenitude do Senhor. Você e eu somos alvo de toda a plenitude, de todo o amor imensurável de Deus sobre nós. Então se torna perigoso você em algum momento entender que Cristo não é, ou não está nele, toda esta plenitude do Senhor. Se eu e você formos desligados da presença de Jesus, desligados da presença de Cristo, nós seremos simplesmente como qualquer outro homem nessa terra. Porque é só em Cristo,
somente com a íntima comunhão com o nosso Salvador. Eu e você, pecadores que somos remidos e passamos então de criatura para filhos de Deus. Porque a perfeição está em Cristo. Olha o que diz lá em João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. E qual é a necessidade de buscarmos essa perfeição em Cristo? Na plenitude de Cristo, na divindade de Cristo, na santidade de Cristo, na perfeição de Cristo. Mateus 5,48 vai nos dizer: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estais nos céus. É perigoso para a sua comunhão com Deus pensar diferente disto e buscar a perfeição no seu próprio entendimento, nos suas próprias reflexões, nas vãs sutilezas filosóficas deste mundo. Meus amados irmãos, se eu pudesse falar de algo deste tempo, eu não quero aqui citar nome, mas como eu compartilhei isso essa semana, não me engano, compartilhei isso, se não me engano, quando as pessoas sentam para ouvir a palavra de Deus, nós pregamos então o quê? Arrependimento. Você carece de Deus. Você precisa de Deus. Você não é nada sem Deus. Sem mim nada podeis fazer, assim diz o Senhor. É isso que nós pregamos. É isso que nós falamos. Mas, amados, as pessoas falam na cara da gente. Dizem na nossa cara. E falam assim: mas lá naquele outro lugar lá, tem palavras lindas e maravilhosas. E quando eu vi, algumas semanas atrás, alguém dizer para mim: mas lá, numa igreja de perto, mas lá, recebe todo mundo. Lá, você entra lá e você do jeito que... E a pessoa não te incomoda não, senta aí, para você é lindo e maravilhoso. A pessoa está lá daquele jeito, não muda, não se arrepende, não muda de vida e está todo mundo batendo palma. Queridos, essa igreja aí está lotada e tem muita gente indo para lá. E você, somos obrigados a ouvir isso. Suas gentilezas, cócegas nos ouvidos. E o que você fala? Não vá, aquela coisa, vamos lá, tal. Não, eu vou. Porque lá ninguém me perturba. Continuo fazendo o que eu faço. Continuo do jeito que sou. Já nasci assim, vou morrer assim. Tá bom. Falei com o pastor assim: tem gente que às vezes bate na mesa. Não vou! Pá! O que você faz? Tá por baixo na mesa assim, eu passo para trás. Mas é isso, querido. É isso que às vezes as pessoas, ou melhor, às vezes não, o que muitas pessoas têm ouvido. Me permitam fazer essa comparação, talvez, mas essas vãs sutilezas têm muito a ver com isso. Não necessariamente, mas aquilo aquilo que é sutil, aquilo que entra de forma sutil, às vezes tão pouco perceptível, mas que fere, que mata, que causa ruídos, que causa rachaduras na nossa fé, na nossa comunhão com Cristo. E nós estamos falando nesse mês de comunhão. E você já pensou, então, entra alguém por aquelas portas e começa a pregar tudo diferente, e começa a permear o coração de uns. Já pensou? E se você não tiver
se você não tiver forte na presença de Deus, se você não estiver esperto na palavra de Deus, cuidado, eu e você também podemos ser alvo dessas coisas. E diante de Deus, eu falo para o Senhor, meu Deus, meu Senhor, me ajuda na minha vida, na minha caminhada, me ajuda, meu Senhor, para que eu não vá por esses caminhos. Sede vós perfeitos, assim como o Senhor é perfeito. No entanto, nos versículos de 11 a 13, nós temos aqui algo muito interessante. Enquanto a circuncisão, a palavra vai falar sobre essa circuncisão do povo judeu, que diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos dos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Muitos ainda presos às tradições entendiam que para ser do povo do Senhor, para ser do povo de Deus, vos necessário seria ser circuncidados. E é uma verdade. Mas a palavra de Deus, mas para os nossos tempos, e eu não estou querendo aqui dar uma nova interpretação, eu estou querendo dizer que através de Cristo não há mais a necessidade de circuncidar na carne, mas Jesus Cristo então faz uma obra espiritual, circuncidar a nossa vida espiritual, deixa marcas em nós, não mais na marca, não preciso mais de uma marca corporal para dizer que eu sou do Senhor, que eu sou do povo do Senhor, porque a marca do Senhor é aquela que está dentro de nós, quando eu e você aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, somos marcados para a vida eterna. Meus queridos, não há mais, nós temos que muitos convertidos ao cristianismo, ainda pessoas convertidas, ainda sentiam essa força do legalismo judaico, ainda sentiam que deveriam fazer essas questões para ser parte, para fazer parte. Atos, vai em Atos, versículo 15, capítulo 15, versículo 1 diz: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam a seus irmãos, diz assim: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Olha aí. Este era o ensino. Este era o ensino que ainda estava presente. Pedro também teve que lutar pela mesma coisa. Atos capítulo 11, de 1 a 3, diz assim, e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam lá na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam entre eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha a força da tradição, do legalismo, da cultura ainda presente. Quantos nós, eu e você, somos influenciados ainda por essa cultura mudando? Como nós já dissemos, o que eu prefiro ser? Vou tentar acertar que me veio agora na cabeça. Socialmente aceitável ou biblicamente correto? Eu quero ser socialmente aceitável? Fazer algo que todo mundo se apaixone por mim? E que me ache um cara muito bacana, muito legal? E que me recebam? E que eu seja aceito? Fazendo as coisas que o mundo faz? Não, não quero. Obrigado. Muito obrigado.
legalismo, tradições, acabam afastando a gente da comunhão de Deus. Nesses 4 versículos, nós vamos falar de circuncidados, sepultados, batizados, ressuscitados, vivificados, perdoados. Olha quantas coisas são importantes e acontecem com aqueles que creem. Nós já fomos sepultados, nós já fomos circuncidados, não na carne, mas Deus fez a obra em nós. Fomos sepultados com Cristo, batizados com Ele no Espírito, ressuscitados com Ele nós seremos, vivificados por Deus somos, e perdoados por Ele nós também somos. O perdão do Senhor tem nos alcançado. Cuidado, pode ser muito maléfico para a sua comunhão com Deus, ficar atrelado a muitas tradições, alguns feitos aos quais você entende que precisa fazer conforme o mundo. Isso pode te afastar da comunhão de Deus. Falávamos aqui na quarta-feira, tem gente que tem mania de ficar guardando algumas coisas em casa, por tradição. Pessoas que ainda colocam alguns quadros, pessoas que ainda andam com alguns apetrechos, pessoas que ainda, quando você entra, tem lá uma Bíblia aberta em determinado salmo. Tradições, ensinos antigos, mas que, onde a verdade nisto, muito mais do que fazer, eu preciso viver essa experiência com o Senhor. Para terminar, meus amigos, o versículo 14 vai dizer assim: e havendo então, no versículo 13 nós acabamos de ler que Deus nos perdoa de todas as ofensas. E vai dizer então que havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meus amados, até então, nós precisamos ter cuidado para não dar vazão a estas coisas que podem ser nocivas à nossa comunhão. Mas eu quero terminar com esses 2 versículos, trazendo certeza, convicção, paz e alegria no seu coração. Porque o versículo 14 vai dizer exatamente isso, que em Jesus foi riscada a cédula, foi riscado aquilo que estava escrito e era contra nós. Queridos, está se referindo à lei de Moisés, está se referindo à lei, aonde eu e você não éramos capazes de fazer com que cumpríssemos exatamente ela na íntegra. E por conta disso, eu e você não conseguimos cumprir as leis na íntegra. E se eu então, de alguma maneira, pudesse fazer as muitas leis, mas deixasse uma, eu era indigno de todas as outras. Meus amados, nós estávamos sempre devendo. Eu era sempre um devedor. Havia uma cédula escrita com os meus pecados e eu era devedor. É como se fosse, eu era indigno, porque eu tinha pecado e esses pecados estavam literalmente escritos. A lei que era contrária a nós era impossível de ser cumprida. Esse escrito de dívida era como uma lista de pecados, de acusações que o próprio devedor admitia. Realmente eu não sou capaz, realmente eu não consigo, realmente como conseguir? Então você não é digno. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor, que fez com que
havendo riscado a cedra, ou seja, o escrito que era contra nós, nas suas ordenanças da lei, a qual nós não conseguiríamos cumprir, de maneira que nos era contrária. Deus a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meus amados, os seus e os meus pecados, nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos da lei, nós não somos mais escravos dessas doutrinas, nós não somos mais escravos das falsas doutrinas, nós não somos mais escravos das escritas que eram contrárias a nós, porque por intermédio de Jesus Cristo, elas foram canceladas, elas foram riscadas. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas angústias, todas as nossas transgressões foram sobre Ele, e ela foi cravada na cruz. E queridos, esse termo, cravado na cruz, num tempo antigo, diz que quando você cancelava um débito, quando você cancelava então uma lei, quando você cancelava um escrito que era contra alguém, um decreto, ou alguma prescrição, seja o que for, estas anotações eram fixadas em uma tábua, em um madeiro, e eram fixadas com um cravo. Te remete a alguém? Te remete a alguma pessoa? A escrita que era contra mim foi cravada no madeiro, com cravos, e por conta disso eu sou livre no Senhor. Não há mais escrito contra mim. Eu e você somos livres. Eu e você podemos cantar. Eu e você podemos louvar. Apesar dos nossos pecados, apesar de nós, Deus nos ama. Deus tem amor por nós. Ele levou sobre si, sem merecer, Ele morreu na cruz por mim. Eu deveria estar lá, mas as minhas dívidas, aquilo que era contra mim, o dito que era contra mim, as minhas dívidas, elas foram cravadas. Jesus Cristo morreu no madeiro, na cruz do Calvário, para que nós fôssemos livres e abençoados, e estamos aqui hoje louvando o seu santo nome. Meus irmãos, para que você faça a manutenção da comunhão com Deus, na cruz então foi crucificada a nossa lista de dívidas. Se alegre no Senhor, se alegre em Deus Todo-Poderoso. Faça disto, lembre, traga à sua memória sempre isso, de que as suas dívidas foram literalmente canceladas. E eu e você, por conta disso, podemos adentrar aos portões, podemos adentrar à presença do Senhor, podemos chegar à presença do nosso Deus, e podemos então ser abraçados por Deus, e podemos então ser acariciados por Deus, e Deus então nos pega no colo, Deus nos abraça. Deus diz: vem, meu filho. É como se Deus dissesse: vem, meu filho, eu tenho grande prazer em você. Eu quero dizer essa noite que Jesus Cristo, despojando, desarmando, lançando fora os principados e potestades, os expôs publicamente, e sobre eles triunfou. Sobre todas essas coisas, Jesus Cristo triunfou. Esse é o nosso Deus, grande vencedor.
Esse é o meu Senhor. Eu não sou capaz, mas Deus é por mim. Triunfou. Jesus triunfou, aleluia. Meus amados, Jesus triunfou. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Que alegria na alma. É Heitor, né? Heitor já está sabendo disso, Heitor. Escuta aí, cara. Jesus te ama, Heitor. Já escuta isso aí. Ele morreu por você, Heitor, para que você viesse e adorasse a Ele. Porque sobre o Heitor que ainda nem nasceu, não há nenhuma dívida. Sobre o Heitor não há nada mais. Porque o Jesus já morreu por ele também. Jesus já morreu para aqueles que foram, para aqueles que são. E Jesus já morreu para aqueles que virão. Porque Jesus é atemporal. Jesus é de todos os tempos. E eu me alegro. Eu fico jubiloso. Porque o meu Deus, além de regenerar o homem, ressuscitando da morte espiritual, Deus lhe deu uma nova vida. Cristo, nosso Senhor, garantiu a vitória sobre todas as forças, todas as potestades, poderes malignos. Porque lá no madeiro, ele foi cravado na cruz com cravos. Você quer manter a sua comunhão com o Senhor, comunhão com a sua igreja, comunhão com os seus. Nunca se esqueça, Jesus Cristo triunfou. Jesus Cristo triunfou por você e você não merece. É graça de Jesus Cristo. Eu não mereço. Eu não tenho nada que eu possa dar para Deus e eu diga, Senhor, eu mereço. Eu não tenho nada para dar para Deus para dizer, Senhor, eu mereço a tua graça, eu mereço o teu favor. Eu não tenho nada que eu possa dar ao Senhor. O que eu posso dizer, muito obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, o Senhor triunfou por mim. Louvado seja o teu nome. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu quero dizer também, queridos, essa noite, o livro de João, capítulo 19, versículo 30, a frase, a palavra do Senhor na cruz, a palavra que encerra, a palavra que decreta, a palavra que ecoa a sua comunhão com Deus. Me permita fazer esse paralelo. A frase de Jesus na cruz, quando tudo se encerra, então ele diz: está consumado. A sua comunhão com Deus, a alegria que você tem com Deus, a alegria que Deus tem com você, já está consumada, terminado, preparado, porque Deus é amor, Deus é nosso Senhor. Faça a manutenção da sua fé, crendo em todo o tempo, não dando vazão para as vãs filosofias desse mundo. Jesus Cristo é 100% Deus. Jesus Cristo é 100% homem. Jesus Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor.